Agora você assiste ao quadro Acessibilidade, onde a doutora Maria Amin fará um alerta sobre a pandemia e o desenvolvimento infantil. A paz do Senhor, irmãos. O nosso assunto hoje é sobre a pandemia e o reflexo no desenvolvimento. A pandemia, ela trouxe reflexo em todas as faixas etárias, isso é indiscutível. O que nós queremos trazer aqui como um alerta para os irmãos é a questão do bebê. A criança nos primeiros 6 anos é fundamental o relacionamento dela com o mundo, com as pessoas, o seu desenvolvimento. Mas na primeiríssima infância, que vai até os 3 anos, quer dizer, desde a gestação, o primeiro ano e o segundo ano de vida, isso é fundamental para o desenvolvimento do geral. Então, o que acontece normalmente com essa criança pequena quando não estamos num período de pandemia? Essa criança, ela vai nos vários lugares com a família e ela vai aprendendo, observando o comportamento da sua mãe, do seu pai, nos ambientes e com as pessoas. E com isso, ela vai desenvolvendo o quê? O vocabulário. Junto com o vocabulário que ela aprende onde que compra remédio, compra carne, compra arroz, compra batatinha. Ela vai aprendendo o vocabulário que é comum à família em relação à alimentação, aos cuidados de saúde e também onde você compra o quê. Ela vai percebendo que o tom de voz, o jeito de falar dentro de casa, ele muda na rua. Ele muda quando eu peço um balconista alguma coisa, quando eu encontro com um estranho, quando esse estranho é ameaçador, quando eu encontro com um amigo. A criança, ela vai percebendo isso. Então ela percebe que há uma diferença na interação social. Então, dependendo do outro, a minha relação, a minha reação é diferente. Ela vai percebendo a face das pessoas, como é a expressão não falada, mas a expressão corporal das pessoas, o jeito de eu me colocar diante de cada uma dessas situações que eu coloquei. Ela vai percebendo as emoções. E com isso, a criança vai desenvolvendo um senso social. Ela vai desenvolvendo o seu cérebro social. Com a pandemia, com o isolamento, houve um atraso de tudo isso. E qual é a nossa preocupação? É que as crianças que estejam demonstrando um atraso no desenvolvimento, isso seja simplesmente relegado à pandemia e não se faça uma investigação. Então, as crianças com transtorno de desenvolvimento, elas continuam aí independente da pandemia. E como separar se eu tenho um transtorno ou se o meu atraso é apenas secundário à pandemia? O que fazer? Vai depender do tamanho desse prejuízo. Para isso, eu preciso de uma avaliação. E nós não temos que pensar apenas no desenvolvimento socioemocional adaptativo da criança, mas também no acadêmico. As crianças continuam tendo transtornos de aprendizagem. Transtornos de aprendizagem não específico e transtorno de aprendizagem específico. Então, aquela criança que não vai bem na escola, ela pode estar tendo apenas uma defasagem acadêmica secundária à pandemia? Sim. E esse, quando falo apenas, não quer dizer que nós estejamos diminuindo o prejuízo da criança. Mas nós temos que ter em mente, sim, há um prejuízo pela pandemia, tanto no acadêmico quanto no social. Mas as crianças com atraso de desenvolvimento, com transtorno de desenvolvimento da linguagem, com os vários diagnósticos diferencial que nós já discutimos ao longo desse ano, as crianças continuam tendo esses problemas. Então nós temos que ter em mente o quê? Não esperar, porque nós temos que agir a tempo, em tempo hábil para ajudar essas crianças a recuperarem a sua defasagem. Então, pela dúvida, não fiquem parados, mas ajam, levem os seus filhos para a avaliação e, mais do que a avaliação, para o tratamento, para a intervenção.
Tem dúvida de algum assunto relacionado à pandemia ou a todos os temas que nós tratamos ao longo desse ano? Entre em contato pelo e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br. Temos toda uma equipe disposta a atender a vocês e a orientar naquilo que nos for possível fazer. A paz do Senhor.